Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida e vida em abundância. Eu estou em Beersheva, a capital do sul de Israel, o deserto do Negev. E meu nome é Michael Malachi, aqui em Israel. Eu era conhecido no Brasil como Miguel Malachi. E lá do Brasil está o meu irmão carioca, Rubens Cherbaski. Rubens, tudo bem com você? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Mais uma vez, uma honra estar aqui para a gente dividir, tentar passar um pouquinho, né, do conhecimento da palavra de Deus, para que todo mundo aprenda um pouquinho. Cada vez que a gente ministra, né, Miguel, a gente aprende também, né? É como se a gente estivesse ministrando com espelho retrovisor, né? Então, a gente tem sempre muito mais para aprender do que para ensinar. Mas que seja uma bênção para todos nós essa ministração. Amém, Rubens, amém. Amém. Rubens, essa semana nós vamos falar da Parashá Hayei Sara. Hayei Sara. Que a tradução é Viveu Sara, né? E sim, ela está em Gênesis 23:1 até 25:18. Primeira Reis, isso já é a parte dos profetas, né? Em Primeira Reis, que é a Haftará, em Primeira Reis 1, de 1 a 31. E a Brit Hadashá, que a tradução é Nova Aliança, Novo Testamento, né? Seria Nova Aliança, né? Seria o Novo Testamento, a Bíblia, né? Está em 1 Coríntios. Os coríntios são as pessoas da cidade de Coríntios, que tem até hoje, né? Então, 1 Coríntios 15, de 50 a 57. Essa é a porção da Brit Hadashá. E o Salmo é o Salmo 45. Parte dos Salmos, né? São os Salmos de Davi. Hayei Sara, e viveu Sara. Que você as partes principais que você tem para destacar dessa Parashá, para a gente poder conversar sobre ela, Rubens? O que você anotou nas suas anotações aí na... Miguel, meu irmão, eu anotei, amigos, mais uma vez uma Parashá que fala implicitamente de fé. Né? É interessante que Hayei Sara significa a vida de Sara, né? E é verdade que Gênesis 23, Miguel, começa dizendo que os anos da vida de Sara foram 127, mas o contexto não fala da vida de Sara, pelo contrário, fala da sua morte. E aí eu comecei a tentar entender de uma outra forma essa Parashá. Por que morte? Morte, veja só, é o grande drama da humanidade. A gente aprende, não é, que o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23. Todos nós morremos, não é? Tirando a geração que vai ser arrebatada, todos morrem. E todo crente, então, precisa passar por esses acontecimentos. Mas há uma diferença. A verdade é que aquele que crê em Yeshua, não pode encarar a morte como todos os outros encaram. Tem que haver uma diferença. E é isso que me chamou demais a atenção. Por quê? Porque nós temos a consciência espiritual da ressurreição. Então, eu não posso focar apenas na morte. Eu tenho que olhar para algo que vem depois. Para muitos, a morte é o final. Para nós, ela é um caminho que nos leva à ressurreição. Então, é na ressurreição, Miguel, que se encontra o nosso foco, não na morte. Perdão. Há um texto que diz assim,
em 1 Coríntios 15, diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então Yeshua não ressuscitou. E se Yeshua não ressuscitou, a vossa pregação é vã, a vossa fé, ela não serve de nada, ela é vã. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Agora vê, se ele não ressuscitou, é certo que os mortos não ressuscitam. Uma coisa está ligada à outra. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda permanecemos nos nossos pecados. Está tudo como estava, não é? Então, na realidade, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança, diz esse texto, em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, glória a Deus que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, veja muito só. Importante, Rubens, muito importante isso, Fala. desculpa interromper, porque a vida de Sara, a gente estava pensando, Sara, no capítulo, na paraxá passada, ela riu, né? Ela riu, e ela mostrou uma falta de fé, né? Mas a gente não pode, eu estava pensando assim, a gente não pode falar mal da Sara, inclusive em Hebreus 10, fala da fé de Sara, né? Que ela foi, se Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe da fé, né? Concorda? Porque, né? Ela é esposa do pai da fé, né? Porque ela duvidou. Mas ela duvidou, realmente, ela duvidou. Mas a gente tem que prestar atenção, não no erro para falar mal de Sara, porque Sara é uma matriarca. Não, mas para prestar atenção que nós também podemos, às vezes, duvidar, né? Então, com certeza. Nós temos que prestar atenção nessa falha que Sara teve, que ali ela caiu ali, né? Ali ela teve uma queda, né, na fé dela. Uma atitude carnal, vamos dizer assim. Uma atitude carnal, que a gente pode ter, inclusive temos, todos os dias acontece, temos também, né? Então, isso é para a gente prestar atenção nessa questão, né? Não esse falar mal de Sara, dela. não falar mal de Sara, mas ficar atento ao que ela fez para não repetirmos, né? Para não repetirmos. E na Paraxá, como você disse bem, fala da morte dela, só que fala, Sara, viveu Sara, e viveu Sara os 127 anos. Quer dizer, há uma esperança, há uma vida, há uma ressurreição. Vida. E certamente, Miguel, a dor da morte da amada de Abraão é insuportável. Eu falo por mim mesmo, porque perdi minha esposa há pouco mais de um ano, e a dor não passa. A alma fica sangrando mesmo quando você tem uma relação profunda em Cristo, não é? Mas uma coisa eu sei que um dia eu vou me encontrar com ela, como eu sei que Abraão se encontrou com Sara, não na carne, mas em espírito, o que deve ser muito melhor na realidade. É por esse motivo que é muito importante a gente ver que a conotação de morte para o crente não é diferente, porque em Yeshua, em Cristo, nós não morremos, mas nós dormimos. Quando a filha de Jairo estava doente, Jesus disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Está lá em Lucas 8:52. Quando Lázaro morreu, ele falou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono, ou seja, vou ressuscitá-lo. Então, confirmando isso, em 1 Tessalonicenses 4:14, tem um texto que diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, os nossos amados que morreram em Cristo e que nós temos saudade, na verdade, eles estão dormindo em Cristo, e isso é tremendamente alentador para cada um de nós. Dessa forma, a redenção das nossas almas, com base na graça de Deus, com fundamento na cruz de Cristo, assegura para nós a redenção do corpo. A redenção da alma, nós já recebemos pela fé. Aquilo que aguardamos é a redenção do nosso corpo. Aonde está escrito isso? Em Romanos 8:23, você, meu irmão que está ouvindo essa mensagem, depois você confere
os versículos que a gente fala para você. Lá em Romanos 8, 23, diz assim, Miguel, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso é tremendo, a redenção do nosso corpo. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa redenção. Tanto isso é verdade, Miguel, que lá em Gênesis 23, no versículo 3, a Torá, ela diz o seguinte: levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Rete. Abraão, veja, ele não ficou se lamentando e chorando por muito tempo. Por quê? Porque a fé não permite contemplar a morte por muito tempo por causa da ressurreição. Então Abraão levantou-se diante das coisas mortas, sejam elas vidas ou sejam elas quaisquer outras coisas. Quando você tem Yeshua, você não se coloca como morto, mas você se levanta, porque o Espírito de Deus te levanta. Agora, em termos da vida humana, a gente sabe que a morte física é o limite do poder de Satanás com o homem. Mas acontece que Lucas disse o seguinte: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer, ou seja, a Deus. Ou seja, onde o poder de Satanás termina, Deus começa a atuar. O que Abraão tinha em mente, certamente, a promessa da ressurreição, a esperança da ressurreição, a certeza, olha que coisa linda, a firme convicção, que é a própria definição de fé, emuná em hebraico, de que a sua amada, que agora estava morta, ressuscitaria. Mas por que ele tinha essa esperança? Porque a resposta é: porque ela morreu sem ter recebido a promessa. E Hebreus 11 conta muito bem essa história para nós. Lá em Hebreus 11, falando dos heróis da fé, não é? Diz que todos esses, Abraão, Sara, Moisés, Davi, Isaac e Jacó, eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos. No verso 4 de Gênesis 23, Abraão falou: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. Então nós somos levados nessa paraxá agora ao texto de 1 Coríntios 15, 50 a 57, que é, na verdade, na minha maneira de ver, Miguel, um verdadeiro hino de vitória sobre a morte. E eu vou dizer por quê. Verso 50 diz, vou ler a partir do 50 e fazer alguns comentários, ok? E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, metamorfoseo. Não pensa você que o corpo de glória está num cabide no céu. São os corpos corruptíveis que se tornarão em incorruptíveis. É impressionante, são os corpos mortais que se tornarão em imortais. Esse é o mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, que fala do arrebatamento da igreja, porque o Senhor mesmo descerá à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. O verso 52 continua e diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, não vamos confundir essa última trombeta com aquela sétima trombeta de Apocalipse 11, não. Porque diz aqui, a trombeta soará
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Gente, você já imaginou o que é um abrir e fechar de olhos? Abre, pisca teu olho, um abrir e fechar de olhos. No tempo da eternidade, o que significa isso? Você não consegue medir esse tempo, mas é num abrir e piscar de olhos que tudo isso vai acontecer. Isso é tremendo. Só a fé é capaz de poder entender isso. Só pelo Espírito nós podemos entender isso. Ou seja, aqueles que morrerem em Cristo, suas almas receberão um corpo de glória. Se estivermos vivos no arrebatamento, nossos corpos serão transformados à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Isso é uma coisa muito linda, Miguel. E continua no 53, porque convém que isso que é corruptível, o que é corruptível? É a carne, o sangue, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí ele continua no verso 54, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, a morte e o inferno, Miguel, perderam. Satanás perdeu. Por isso somos mais que vencedores em Cristo. Nós vencemos o inimigo e a morte porque estávamos com Cristo na cruz. E o verso 56 diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque é através da lei que temos conhecimento do pecado. Isso está em Romanos 7,7. E o texto termina essa maravilha dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, sempre o foco voltado para a ressurreição, voltado para o corpo de glória e por aí vai. Quando você vai agora, eu vou, antes de falar um pouquinho, Miguel, só voltando um pouco, para colocar esse corpo incorruptível, essa visão, isso aqui que está sendo falado no Antigo Testamento, na Torá, na própria Torá, a gente pode ver o corpo de Moisés quando ele volta de receber as tábuas, né? Quando ele recebe, que é o corpo dele está brilhando, né? Então o corpo dele também estava revestido, e o próprio corpo de Adão antes da queda, né? Antes do pecado. Isso que você está falando são prefigurações de um corpo de glória, são alusões a uma realidade que vai se configurar lá no futuro. E eu concordo contigo. Na verdade, Adão tinha realmente um corpo glorioso antes da queda. Ele e Eva perderam esse corpo, não é? E Moisés veio porque ele esteve diante de Deus. E aquilo mostra exatamente quando você está com o Espírito dentro de você e diante de Deus, o que te espera é um corpo de glória. É exatamente isso. Por um homem veio o pecado e por um homem ele saiu também, né? Isso. Bom, em Gênesis 25, meu irmão, de 1 a 18, que é um outro texto dessa paraxá, né, continuação, fala da morte agora de Abraão. Antes a gente leu a morte de Sara. Por isso é que eu passei direto para o 25, do 23, porque fala das duas mortes. E eu vou voltar rapidinho depois para o 24. Então, o que me chamou muito a atenção nesse capítulo? Eu vou falar de algo profético que eu queria que vocês prestassem atenção. Esse capítulo começa com o segundo casamento de Abraão. Todo mundo sabe que Abraão ele se relacionou com Agar para ter Ismael por uma questão de descendência, não é? Que não era da vontade de Deus. Mas depois ele teve um primeiro casamento mesmo com Sara, e quando Sara morreu, ele se casou com Quetura. E isso é muito importante, tudo isso tem um aspecto profético para nós. Por quê? Já pararam para pensar que Cristo, ele casa com a igreja, nós sabemos disso, que ele é a noiva, não é? A igreja é a noiva, mas existe um período onde a igreja vai ser arrebatada e depois do arrebatamento da igreja,
ainda haverá um momento de salvação para aqueles que não vão se deixar marcar pela marca da besta. Eu não quero entrar em detalhes agora. Então, a Bíblia diz, presta atenção, gente, os salvos da grande tribulação, que são esses que não vão se deixar marcar pela marca da besta, também são santos e bem-aventurados, como a igreja é. E tem parte na chamada primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse 20, do 4 a 6. Então, vejam, nós sabemos, desde Gênesis, que a Bíblia diz que em Isaque será chamada a sua descendência. Nada na Bíblia é por acaso. Abraão e Sara geraram Isaque. Essa descendência é a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, no período da grande tribulação, muitos ainda serão salvos pela misericórdia de Deus, não mais debaixo da graça. A graça vai acabar junto com o fim do ministério do Espírito Santo, mas diante de dores terríveis. Então eu creio que esses que vão ser salvos na grande tribulação, profeticamente falando, não são filhos de Abraão com Sara, mas são filhos de Abraão com Quetura. Eles também vão receber a promessa. E isso Deus falou fundo no meu coração. Então, gente, é tremendo. O fato de Abraão ter... e isso é uma coisa assim que a gente precisa, como em tudo na Torá, analisar como... A Torá, o que a Bíblia diz? Que a Torá contém a sombra dos bens futuros. E a gente precisa entender essa revelação. Já no versículo 5, que é um outro texto que me chama muito a atenção, desse capítulo 25, Miguel, o fato de Abraão ter dado tudo aquilo que possuía para Isaque. Nós sabemos que Abraão simboliza Deus Pai e que Isaque simboliza Cristo. É como o pai do filho pródigo disse para o seu irmão, que está lá registrado em Lucas 15, 31. Ele disse assim, meu filho, tu está sempre comigo. Tudo que é teu, tudo que é meu é seu. A igreja é herdeira de todas as promessas de Abraão. De todas as promessas. Ou seja, por isso que Abraão, né, na verdade, deu tudo o que possuía para Isaque, na verdade. Né? Isso me chamou a atenção. E agora a gente vem para o texto de Gênesis 24, onde existem riquezas muito profundas também, Miguel. Por quê? A gente precisa entender as figuras em Gênesis além da literalidade. Como eu falei, é certo que Abraão simboliza o pai e que Isaque simboliza Yeshua. É uma coisa muito interessante, porque Abraão teve 3 mulheres. Né? Teve Agar, Sara e Quetura. Jacó teve 4, 2 esposas e 2 concubinas. Né? Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Mas Isaque teve uma única. É a igreja. Tanto que Rebeca, vou mostrar que simboliza a igreja. O Senhor, no verso 1º, 2º, diz assim, o Senhor em tudo havia abençoado a Abraão. O servo, que era Eliezer, era o mais antigo da casa. Governava tudo que Abraão possuía. Olha só a mente da gente onde é que eu creio deve ir. No verso 3 e 4, Abraão diz assim, não tomarás para meu filho dentre as cananeias, mas irás à minha terra e dali tomarás mulher para Isaque. Muito bem. Isso nos revela que o servo, esse servo Eliezer, aponta para a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque o servo mais antigo é uma prefiguração de uma pessoa que sempre esteve com Abraão. O Espírito sempre esteve com Abraão. E de que passeia pela eternidade. Por que eu estou falando isso? Porque ele voltaria ao passado, lá na outra terra, para buscar uma esposa para Isaque. Ou seja, alguém que estava prometido a Isaque, que simboliza Yeshua, desde os tempos da eternidade passada. Quem estava prometido para Yeshua? A igreja, a noiva. Era um mistério que foi revelado na nova aliança. Não é? Eis-vos digo um mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é? A triunidade não foi revelada de maneira explícita no Antigo Testamento, mas só no Novo. Então, há uma revelação guardada desde o passado. E essa revelação é Rebeca. Essa revelação é a igreja do Senhor. No verso 5, ele pergunta assim para Abraão, e se a mulher não quiser me seguir? Aí eu vou dizer para você, Miguel, o Espírito Santo não violenta ninguém. Ele é um gentleman.
ele é bondoso, generoso. Veja, ele não pergunta a Abraão se ele deveria insistir caso Rebeca não quisesse vir. Mas se o filho deveria voltar para sua parentela, é bem diferente. No verso 6, Abraão jamais permitiria que Isaque retornasse à sua parentela. Por quê? Porque isso seria uma evidente demonstração de falta de fé nas promessas de Deus. Era seguir com o projeto de Deus. Não é verdade? A fé faz com que a gente se encaixe nos planos de Deus, não o contrário, não é? No verso 15, né, que me chamou também a atenção, diz assim: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. É lindo, quando o projeto é de Deus e a oração é inspirada pelo Espírito Santo, antes de você terminar a oração, a resposta já está dada. É um mistério. O Senhor precisa da tua oração, mas a tua oração tem que nascer no coração dele. E quando você começa a proferir aquilo que está no teu coração e que começou no coração dele, ele já está dando a resposta antecipada. Sabe onde é que a gente encontra base para isso? Em Isaías, Miguel. Está escrito assim: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Está em Isaías 65, 24, essa pérola. Depois, no verso 17, diz que então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. Gente, olha que coisa, que riqueza de informação a gente tem aqui. Por quê? O Espírito Santo, Ruach HaElohim, ele vai sempre de encontro à igreja. Ele habita dentro da igreja. Não existe igreja sem a pessoa do Espírito Santo. Então, na verdade, o que acontecia? Lá em Apocalipse 22, 17, né, tem um corinho que eu gosto muito, que eu aprendi em Israel há 20 anos atrás, que diz assim: Haruach ve'hakala omrim bo. Quer dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem. Está lá em Apocalipse 22, 17, não é? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando você continua o texto, Miguel, e vai no verso 21, o homem a contemplava atentamente, diz o texto. É assim que o Espírito Santo contempla a igreja, meu irmão. Ele não tira o olho dela. Ele não tira o olho dela, ele toma conta da noiva para o noivo. O homem, no verso 22, diz assim: o homem tomou um pendente e 2 pulseiras de ouro e os deu a Rebeca, verso 22. O Espírito Santo presenteia a igreja com presentes, com dons. A verdade são os dons do Espírito. Você continua lendo, quando vai para o verso 29, diz que Labão correu ao encontro do homem junto à fonte. Olha que coisa, Labão, ele saiu correndo de encontro ao homem. Por quê? Porque ele viu o pendente no nariz e as pulseiras em Rebeca. Olha o interesse dele. Labão simboliza o mundo e seus valores, não é? Como teria sido a reação de Labão se ele não tivesse visto o pendente e as pulseiras em Rebeca? Quando ele viu, ele, vem para cá, vamos fazer um churrasquinho, vamos comer, vamos ficar aqui em casa. Fica quanto tempo você quer. Os interesses mundanos e carnais logo apareceram, não é? E o mundo, vamos falar bem claro, o mundo precisa ficar impressionado com os presentes que nós recebemos de Deus, Miguel, com as bênçãos que nós recebemos de Deus. No verso 45, diz assim: considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço que me deis de beber. Rebeca saía com seu cântaro. O cântaro aqui está representando a habitação do Espírito, pois a gente precisa descer à fonte para tirar água, para nos enchermos da água da vida. E o verso 46 diz rapidamente assim, prontamente, e se apressou. Ou seja, a igreja precisa responder prontamente à voz do Espírito Santo.
E aí a gente vai para o verso 55. Olha quanta riqueza, né, Miguel? A gente podia ficar aqui um tempão falando. Eu vou ver. Diz assim: o irmão e a mãe da moça, verso 55, disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Gente, eu vou fazer uma pergunta também sobre o aspecto profético. Quem é a mãe da moça? O irmão de Rebeca é Labão. O pai é Betuel. Mas qual é o nome da mãe? Resposta: a igreja não tem uma mãe. Por isso é que não aparece o nome. A mãe da igreja não é Maria, a mãe da igreja não é Israel. Não existe uma mãe. Ela surge, na verdade, a partir da cruz de Cristo. Por isso é que não aparece o nome da mãe, mesmo quando ele conta a história de maneira literal. No verso 56, diz assim: ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Gente, quando você tem um chamado de Deus, não deixe que as coisas do mundo te embaraçem. Cumpra fielmente, com zelo, o propósito que Deus tem para você. Lá em 2 Timóteo 2, no verso 4, está escrito assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, falando, na verdade, de Deus. E no verso 60 diz: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua, olha que interessante, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Vamos comparar isso, Miguel, com Mateus 16, 18, aquela passagem de Jesus com Pedro, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Nota, está falando da igreja, Jesus falando de Pedro, diz que as portas do inferno não prevaleceriam. E para Rebeca disse que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então, essa é a maior prova de que Rebeca verdadeiramente aponta para a igreja. E para terminar tudo, aí não vai faltar o amor entre os dois. E termina no verso 67, dizendo: Isaac levou Rebeca para a tenda e a amou. Isso é uma coisa muito linda. Tremendo, tremendo. Deixa eu só terminar. Ainda tem um tempinho, não temos, Miguel? Temos. Pode terminar. Então, deixa eu terminar falando do Salmo 45, porque essa paraxá é um pouquinho grande realmente, que é muito importante. Então deixa eu só falar, deixa eu só complementar aqui, quando você fala do mundo se impressionar com os presentes, né? E o mundo vai se impressionar com o maior presente que vamos receber, que é o arrebatamento. Aí o mundo vai ficar boquiaberto, realmente. Agora não acredito, mas quando acontecer, aí vão ficar boquiabertos, e aí que vai ter essa outra leva de salvação, que vai ser uma leva grande. Glória a de Deus. salvação, só que pela dor, não pelo amor, né? Isso. Dor, não pela graça. Não pela graça, né? Agora, o que eu queria te falar era que tudo isso que você está falando, essa maravilha de comparação, de simbolismo, de Rebeca simbolizando a igreja, e a igreja o que é? Aqueles que têm fé em Cristo, judeus e não judeus, com fé que Jesus Cristo é o Mashiach e ressuscitou. Aleluia. E está à direita do Pai Altíssimo. Do Pai. Né? Amém. Todo Shabat, todo judeu secular e religioso, todo judeu canta Le'erradod likrat kala bene Shabbat nekabelá. Ou seja, fala exatamente da noiva e do espírito. Haruah ve Hakalá, exatamente. O noivo e o espírito, isso. Isso é tremendo. Todo o Shabbat, quando fazemos a paraxá, todo o Shabbat é cantado. Le'erradod likrat kala bene Shabbat nekabelá. Isso. Simboliza exatamente esse casamento. O casamento do Mashiach, Yeshua, com a noiva. A noiva, a igreja, que a somos igreja. Nós, judeus e não judeus, com fé. Maravilha. Maravilha. Pode completar com o Salmo. Não, para completar é o seguinte, o Salmo 45, que faz parte dessa paraxá, ela é uma prefiguração evidente das bodas do Cordeiro com a sua noiva, que está lá em Apocalipse 19. O Salmo 45 é um maskil em hebraico,
a tradução seria um poema contemplativo, nesse caso dos filhos de Corá, que escreveram esse salmo. Os versos 13, 14 e 15 dizem assim: a filha do rei está formosa, olha aí a igreja, a sua vestidura é entretecida de ouro, olha que coisa gloriosa, gente. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei, Jesus. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Olha que coisa tremenda se isso não é exatamente o encontro das bodas que está escrito em Apocalipse 19. Não é? No verso 2 desse salmo, diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. É uma imagem gloriosa do Mashiach, do Rei Jesus, da graça. E no verso 4 diz: e nessa majestade cavalga vitoriosamente. Agora, ouçam esse texto. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso está em Apocalipse 19, de 11 a 13. E no verso 4 do Salmo 45, diz que nessa majestade ele cavalga vitoriosamente. Ele vem, a visão de João é que ele viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Foi a mesma visão dos filhos de Corá, na realidade. Para terminar, no verso 5, Miguel, diz: as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Sabe o que são essas setas agudas? A palavra de Deus. Essas são as setas agudas. A palavra é como uma espada aguda de 2 gumes, capaz de fazer separação entre alma e espírito e juntas e medulas. E para terminar, verso 17 do Salmo 45. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Isso é Haolam, isso fala da eternidade que nos espera. É isso, Miguel. Meus amigos, tremendo essa revelação. Leia o Salmo 45, leia esse Salmo 45 todinho, leia e pense nele, porque o Salmo 45 é exatamente o casamento profético do ungido do Senhor, do ungido do Senhor. Se você tem dúvida quem é esse ungido do Senhor, se você tem dúvida, é só ver as palavras, que são as mesmas, né? Como o Rubens colocou, né? As mesmas palavras que estão em Apocalipse, estão em todo o Brit Hadashah, né? As palavras que estão no Brit Hadashah fazem referência a esse casamento ungido, que fazem referência que o casamento de Isaac simbolizava, porque Isaac era um símbolo, né? É um símbolo de Yeshua também, é uma prefiguração. Né? É uma prefiguração. Isaac é uma prefiguração de Yeshua e Rebeca é uma prefiguração da igreja. E você tem o Salmo 45, você tem Apocalipse, e você tem vários textos para confirmar isso. Perfeito, perfeito. É muito rico, é muito rico. É muita informação da própria palavra e as coisas são claras como a água. E Lehadodi, Likrat Kalap, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gente. Rubens. Até a próxima semana. Também, Miguel. Até a próxima. Shalom a todos vocês, nossos amigos. Continuem conosco, estamos para servir você no que precisar. Amém. Com informações, com dúvidas, qualquer coisa que precisar, estamos à sua disposição. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom.